Como criar o pacote de teste instrumentado que requer o contexto em Kotlin multiplataforma quando você precisa do contexto para testar um banco de dados, por exemplo, como foi o nosso caso dessa estrutura aqui, ó, o SQLite, que foi o banco de dados que nós implementamos e queremos testar isso aí agora. E aí, tu saberes fazer? A aulinha de hoje, pessoal, está dividida em 4 partezinhas super simples, onde a gente vai bater o seguinte: a gente vai testar essa estrutura aqui, ó, que a gente criou no vídeo de SQLite, onde eu expliquei como criar toda essa infraestrutura aqui. E se você me acompanha, você sabe que essa estrutura aqui, a própria library, né, do SQLite, requer o contexto da aplicação. Então, se fez necessário a gente fazer uma injeção de dependência, a gente injetou o contexto para que na parte de como você pode ver aqui, nós tivéssemos acesso ao contexto e aí nós pudéssemos criar aqui, né, o banco de dados, que foi o que a gente fez, e agora a gente quer testar essa infraestrutura. Há 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a desenvolver para a KMM, isso não era nem tema ainda, assim, a gente não conseguia fazer, eu não sabia como fazer, e agora isso veio melhorando bastante e é possível testar agora, teste instrumentado, dentro da parte de Common, ou seja, mais especificamente no Android Main, né, que a gente precisa ali do contexto, e a gente vai entender como é que a gente testa isso daqui, essa estrutura. Eu vou ficar fazendo referência a esse UML aqui, que é muito bacana. Pronto, dado que a gente tem contexto, deixa eu pular lá no código, e aí a gente vê os pontos que a gente vai bater. Olha o tamanho das letras, porque eu sei que está vendo o celular, para tu não ter desculpa. Vira teu celular assim, ó, na horizontal, toca na telinha, que já vai aparecer o botãozinho de like. Smash no like aí, meu velho, para eu entender que isso está agregando valor, certo? Senão não tem como eu adivinhar. Olha, como definir as dependências do teste instrumentado, como atualizar o build Gradle e resolver os possíveis perrengues que eu passei, mas eu não quero que você passe. Por quê? Porque você segue aqui o canal. 2 erros bem bizarros que me deram, talvez porque eu não tenha prestado muito bem atenção, né? Ou realmente porque possa acontecer com você, e aí eu já vou te dar aí o caminho das pedras para você não passar por isso. Como criar o pacote, né, de teste instrumentado, porque esse pacote ele não vem por padrão. Você mesmo que tem que criar esse pacote de teste, e ele não é tão trivial quando você não sabe como fazer. Como criar o teste instrumentado em si, né, para testar o banco de dados que requer o contexto, certo? Que é esse banco de dados aqui, ó, que foi o conteúdo do vídeo, desse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui para você olhar na sequência, caso você tenha perdido esse episódio. Bom, vou abrir minha dependência. As dependências estão dentro do módulo Build Source. Se você não sabe por que isso é legal e como fazer vou deixar o vídeo aqui também para não chatear quem já está me acompanhando. Você vai precisar dessa dependência aqui, uma extensãozinha do JUnit, e você vai precisar do JUnit mesmo, mas que eu já tinha ele aqui, então não vai ter mais nada que adicionar. E o Expresso, porque quando você está instrumentando aqui, rodando teste unitário, ele deve fazer alguma referência, buscar algumas coisas aí dessa library, porque eu tentei fazer sem, e aí ele sempre quebrava, não rodava direito quando eu coloquei isso aí ele voltou a funcionar. Bem, você vai precisar dessas versões aí, e aqui embaixo, ó, dentro da parte de teste, eu adicionei um bloco novo. Deixa eu exibir aqui para vocês, ó, o tamanho das letras, meu velho, porque eu sei que tu estás vendo no celular. Você vai precisar dessas 3 dependências aqui, ó, que é a extensão de JUnit, o JUnit KTX, né, e o Expresso, tá? Nessas versões aqui que eu comentei aqui para vocês. São esses 2 blocozinhos que você vai adicionar aqui as dependências. Feito isso, a gente tem que dar um pulo dentro do nosso Build Gradle, né, que é o segundo passo aqui, ó, da nossa listinha, para atualizar isso aí. E aí já vou te mostrar os perrengues que eu passei. Vamos lá. Vou abrir aqui o meu Build Gradle a nível de Common, tá? Tanto é que está escrito aqui, ó, Share, estou com o mouse over em cima. Primeira coisa que você vai fazer, você vai descer lá embaixo e aí você vai encontrar esse bloco aqui, ó, do Android. E um dos erros que eu fiz foi o seguinte, vê, eu criei tudo bonitinho, adicionei as dependências, criei o módulo de teste, né, o pacote de teste que eu vou ensinar para vocês. Eu deixei para criar isso aqui on the fly, live com vocês, para vocês verem como é que isso acontece. E aí eu tinha me esquecido disso aqui, ó. E aí o teste não rodava e ele dizia que não encontrava teste, não encontrava teste. Ele não dizia que era por causa de faltava eu adicionar isso aí, o runner, né, aqui dentro desse bloco do Android, nada disso. São erros assim que não te levam para o caminho certo. Aí eu tive que pesquisar, perder um bocado de tempo. Eu não quero que você perca tempo, porque a ideia do canal aqui é o quê? Te agregar valor, certo? Like, subscribe, tu vai lembrar de mim. Adiciona esse cara aqui. Outra coisa que me dava erro, mas isso aqui ele já me ajudou. Ele disse, ó, se você adicionar essas opções, talvez ele ajude, Você tem que prestar atenção ao log, né? Se você não está acostumado com isso, passa batido também. Que é isso daqui, ó. Você talvez passe por... São essas coisas aqui, ó, que você vai ter que excluir. Ele lhe ajuda lá no terminal, ele vai te dizer, ó,
se você adicionar tal opção, talvez te ajude, e aí foi o que eu fiz e realmente me ajudou. A gente vai ver quando a gente criar aqui a estrutura, talvez desse erro aqui, né? E aí eu já tento corrigir aqui live para vocês verem. Então, essas duas coisas vocês vão ter que fazer. Outra coisa que vocês vão ter que fazer também, e agora é uma coisa peculiar, um pouquinho especial também. Você sabe que nós temos dentro do nosso projeto uma estrutura de teste. Quando você cria o projeto, se você cria da maneira que eu ensinei, que eu vou até deixar o card aqui de como criar o projeto, fazer o setup, ele já vai criar, deixa eu mudar aqui a minha visão para a visão do projeto, ele já vai criar aqui uma pastinha de teste para você, de teste unitário, que é esse Android Test, que é esse carinha aqui, ó, que a gente está vendo aqui, que ele já adicionou a dependências aqui do JUnit, certo? Só que ele não vai criar aquela estrutura de Android Test instrumentado. E isso é uma coisa que é um pouquinho diferente aqui no KMM. Minha câmera está desfocando, deixa eu focar ela aqui. Bora, minha amiga, me ajude. Focou agora. Aí, ó, vê, aqui é um pouquinho diferente. Você vai ter que criar isso assim, ó, Android, e aí você vai colocar Android Test. Fica duas palavrinhas-chave Android aí, tá vendo? É um pouquinho estranho, né? Mas é assim que se faz, é assim que é a convenção. Você coloca isso aqui, e aí você adiciona essas dependências que a gente definiu dentro de Dependency, certo? Que são essas dependências aqui, ó. Certo? Pronto. Feito isso, você vai ter que fazer o sync aqui, ó, já apareceu aqui o sync para mim, que eu ainda não fiz o sync propositalmente para você ver, ou você alisa o elefantinho se você já tivesse syncado, certo? Eu vou fazer isso agora, eu vou atualizar aqui, fazer o sync, para ver se ele gera isso para mim. Enquanto isso, eu vou explicando aqui para vocês os outros detalhes. Enquanto que ele está fazendo o sync aqui embaixo, eu estou com o mouse over em cima, e eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente cria essa estrutura de teste dentro do nosso common main. Vê, a gente está aqui, a gente fez isso aqui, e essa pastinha de teste unitário ele já criou para a gente, né? Só que a gente precisa agora do outro teste. Aqui em cima, ó, de source, tá vendo? Você vai clicar com o mouse direito em cima, você vai dizer New Directory, e o bacana disso aqui agora, pessoal, se você fizer dessa maneira, é que ele já vai te orientar e te dar as opções corretas para você criar. Então você vai descendo aqui, ó, e vai buscar por Android Test. Vamos lá, Android Test. Vamos ver se eu encontro isso aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Android Test Debug Kotlin. Tá vendo? É esse cara aqui, ó, que você tem que criar. Então eu vou clicar aqui em cima para ver se ele cria isso aí para mim. E aí, ó, perceba o seguinte aqui agora. Ele criou para mim essa pastinha, essa estrutura aqui, ó, que é a estrutura de teste instrumentado, diferentemente desse carinha aqui, ó. Tá vendo? Diferentemente desse carinha aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que criar essa mesma estruturazinha de pasta para poder chegar ali embaixo e ali em Database criar o meu teste unitário, tá? Então vou fazer isso aqui rapidamente para adiantar aqui um pouquinho para a gente. E aí como é que você faz isso? Se você nunca criou, você chega aqui em cima e aí você sai criando pacote por pacote. Eu vou criar aqui ó, o meu BR, tá vendo? Aí dentro de BR eu ia criar aqui ó, o meu common, né? No caso o meu com, e por aí vai. Eu vou acelerar o vídeo agora para a gente não perder tempo, tá bom? Criei toda a estrutura de teste aqui, no caso os pacotes, e aqui dentro de Database eu vou criar uma classe de teste agora. Eu vou fazer isso aqui, ó, Kotlin Class, eu vou denominar isso aqui de Database Test para a gente, e aí eu já deixei tudo preparadinho aqui para facilitar para a gente, e vou copiar isso aqui dentro para ficar mais fácil a gente não perder tempo. Deixa eu fechar isso aqui agora e aumentar para ficar bacana para a gente. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que a gente tem. Tem que importar algumas coisas aqui ainda, porque eu acho que ele está com alguns probleminhas. Vamos tentar fazer isso aí. Limpar aqui primeiro todos os imports que ele não precisa. E vamos ver o que é que ele está apontando aqui. Vamos lá, o application ele não está encontrando. Deixa eu remover isso daqui. E aí a gente vai vendo um a um. Bora ver agora o que é que ele está reclamando. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Ele está dizendo que esse Android Application ele não está encontrando. Vou dar uma olhadinha aqui no meu projeto. Onde é que esse cara está? Ele está dentro do nosso Android Users. Ah, eu renomeei ele para Android App, tá vendo? Então é isso aí. Se eu renomear esse cara aqui para Android App, provavelmente ele vai encontrar esse carinha aí e vai pedir para fazer o import. Aí sim, vamos ver se ele precisa do contexto. Eu renomeei isso aqui para Application Context também. Foram nos vídeos anteriores, ó, tá vendo? Ah, porque eu estou mexendo aqui, eu estou fazendo também, já preparando como a gente vai fazer a navegação, como é que a gente vai compartilhar a navegação em KMM também. Então mais para frente vou mostrar isso aí para vocês, então já fica a dica, ó, like, subscribe para não perder os próximos vídeos, porque tu vai precisar de 100% quando tu estiver desenvolvendo tua aplicação KMM.
Vou fechar isso aqui agora e aí sim eu vou renomear isso aqui para Application Context. Por que isso, pessoal? Porque ó, a instrumentação aqui, ó, dentro da instrumentação, eu vou pegar o contexto e vou aplicar ele aqui dentro para eu simular que eu estou injetando isso aí também, como eu fiz quando a gente estava criando o nosso banco de dados. Deixa eu voltar para lá para mostrar para vocês. Está aqui, ó, tá vendo? E eu fiz essa injeção aqui, ó, dentro desse cara, que é o nosso Android App agora, que se chamava Android Application, eu mudei para Android App. E aí a gente vai ter acesso ao banco de dados, e o banco de dados vai precisar disso aí na implementação referência, que vai pegar esse contexto aí. É isso aí, tá vendo? Bacana trabalhar assim com o ML, é bem bacana que a gente pode ficar referenciando. Pronto, uma vez que a gente fez isso, aí eu estou preparando o teste aqui, ó. Eu denominei esse cara aqui, eu disse que ele vai rodar com o JUnit 4. Aí eu tenho um banco de dados que eu criei, né, no vídeo anterior. Aí eu tenho aqui todo o setup, né, do banco de dados que eu faço aqui no before, tá vendo? E aqui no after eu apenas dou um clear no banco de dados. Eu expliquei isso para vocês nesse vídeo que eu criei o banco de dados, que eu tenho um método aqui dentro do banco de dados que ele é só para fins de teste, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, que é um booleano que eu posso sempre meio que limpar o banco de dados enquanto eu estiver testando para eu ter sempre um resultado determinístico. Então é por isso que eu adicionei esse método aí. Se você não viu esse vídeo, vale a pena. Vou fechar esse cara aqui também. Pronto. Aí eu tenho alguns testes aqui. Eu estou limpando o banco. Aí aqui eu estou criando. Eu tenho dentro desse banco de dados um modelo que se chama histórias. Né? Dentro dessas histórias eu tenho alguns atributos. Então eu estou criando aqui realmente on the fly algumas histórias. E aí estou inserindo dentro do banco de dados e depois estou fazendo o teste para ver se ele realmente tem duas entradas dentro do banco. No segundo teste, eu tenho uma inserção maior de 4 para ver se ele realmente insere 4. Stories, aqui no caso seria pegar todas as histórias e aqui inserir 4 e verificar se eu tenho 4. E aqui no finalzinho eu tenho uns métodos utilitários que é apenas para criar essas minhas stories, que são objetos complexos, tá vendo aqui, ó? Estou criando aqui para fins didáticos e aí insiro isso aí dentro do banco de dados. Vamos rodar isso aí agora para ver se isso está rodando ou se vai dar alguma bronca, para a gente já ver como a gente resolveria isso na prática. Eu vou rodar todos os testes aqui de uma vez só. Vamos ver se ele vai conseguir rodar isso aí. Eu vou dizer run test e aí vamos ver o que acontece. Ó, já deu um erro aqui, ó, que ele não encontrou o target. Então vamos ver por que que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Isso aí acontece, pessoal, porque o target não estava selecionado. No caso, o meu dispositivo aqui, ó, eu coloquei aqui o meu celular, né? E aí ele está enxergando meu celular e eu posso rodar o teste de novo. E aí vamos ver o que acontece. Ó, ele rodou todos os testes aqui, ó, mas disse que nenhum teste passou, tá vendo? Tá muito estranho isso aí, não tá? Então se eu for aqui, ó, em test run, eu vejo que ele me dá outro erro aqui, ó. Isso tudo eu estou mostrando porque pode acontecer com você. E isso é devido, ó, ele está dizendo aqui, vamos dar uma olhadinha, ó, dá um bocado de erro aqui, você tem que ter paciência e olhar o erro, né? Um pouquinho complicado, mas é assim mesmo, que a vida do desenvolvedor é assim. E aí você vai ver que ele vai falar aqui, ó, que algum teste aqui, ó, no meu mock sample test, porque eu já tenho um mock key aqui, né, que foi dos vídeos anteriores. Vou até deixar aqui o card de como instalar o mock key para você mocar resultados, que ele não está encontrando algum tipo de teste aqui. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí para ver o que é que é. Eu abri aqui, ó, o meu teste exemplar do mock sample test, que foi o teste que eu coloquei, né, que eu adicionei aqui exemplar quando a gente estava implementando esse vídeo em questão. E aí eu tenho os backticks aqui, ó, e ele está dizendo que ele não está encontrando isso, que ele não está sabendo lidar com isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, dizer que isso aqui é um cara do tipo teste, vou tirar esses backticks aqui, e aí vamos ver se ele volta a funcionar. Vou voltar lá para o meu teste de banco de dados, vou rodar o teste de novo e ver o que é que acontece agora. Vamos ver se continua dando erro ou se o teste vai passar. Olha aí, ó, o teste passou e eu expliquei para vocês agora como vocês conseguem contornar alguns perrengues, alguns problemas que eu tive, né? Para você não perder tempo, certo? Foi assim, a gente aprendeu agora a fazer um teste instrumentado, rodar um teste instrumentado, fazer todo o setup, isso dentro do Android Main, tá? Vai ficar dentro da parte de como. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui.
Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!